Olá pessoal, estamos com mais uma Argentina Traduzida. Hoje eu, Ieda e Ramiro para apresentar uma pauta política e econômica da semana de Milei, a péssima semana de Milei. Inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre as repercussões do escândalo da criptomoeda, que todos ouviram em vários noticiários, inclusive aqui, a respeito de como que Milei tratou o tema. Tudo bom, Ieda? Como você está? Repercutiu no mundo inteiro, como a gente já falou. Então isso chegou na capa do New York Times e outros jornais americanos, o qual, sinceramente, causou um pouco de terror, de pânico no governo de Milei. E para isso ele, semana passada, começou a fazer algumas coisas não muito boas. Desviar a atenção, claro, né? Uma das notícias que talvez você possa destacar aí é o ataque que foi ao governador da província de Buenos Aires, o Kirchhoff. Isso mesmo, que já como comentamos em outro programa, que é o verdadeiro, digamos, opositor político com cargo eletivo, com gestão de governo, né? Então isso foi muito importante. Sexta-feira, quando saiu a notícia no New York Times, 7 horas da manhã, o Milei estava tweetando por um caso muito triste, de um caso de policial, de um assassinato de uma criancinha, que Kirchhoff não estava conseguindo gerir a segurança pública na província de Buenos Aires. Que deveria demitir, pedir as contas, ou ele interviria a província por causa disso. Uma tentativa de desviar a atenção do escândalo, né, da moeda. Coisa que ele conseguiu, porque todo mundo começou a falar do tema da suposta intervenção da província. Uma intervenção da província é uma coisa muito grave na Argentina. Nestes anos de 1983 até aqui, houve poucos casos, muito poucos casos, e todos casos muito pontuais por uma questão de comoção institucional e não por um caso policial. E aí ele levou o Milei, né? Porque o Kirchhoff fez umas declarações, né? Colocando todo o dinheiro que está sonegando a nação, o Estado Nacional, para a província de Buenos Aires, que são aproximadamente 180 bilhões de pesos, que é muita grana que o Milei não está repassando. E que por lei deveria repassar. E que vão exatamente para essa questão, que é para a questão da segurança. O partido da oposição unificou-se atrás da figura do Kirchhoff e o tiro meio que saiu pela culatra. A tal ponto foi que saiu pela culatra que quando teve uma entrevista domingo 2 à noite, chapa branca, com um jornalista super amigo, ele perguntou, e aí, você ameaçou? Não, eu nunca fiz isso. Negou totalmente, eu nunca fiz isso, não fui eu que fiz. Já na semana, para se desviar de todo este escândalo, ele já nomeou 2 juízes para a Corte Suprema de Justiça, que é como se fosse equivalente aqui no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, por decreto. E isso é ilegal. O Macri tinha tentado fazer e falaram que não, agora ele tenta fazer por decreto. Atropelando as instituições da República, no único intuito de salvar seu capital político. E a sua própria imagem. Exatamente, a sua própria imagem. E aí também teve outra tentativa de desvio de atenção, que é esse discurso no Congresso. O discurso no Congresso é um capítulo à parte. Porque todo ano tem que ir o presidente ao Congresso, faz um discurso, a abertura do período de sessões do Congresso. Onde ele fala o governo sempre do que fez, do que vai fazer, seus projetos para todos os deputados e senadores. E aí ele fala um monte de mentiras. E realmente foi uma coisa muito triste de ver, porque normalmente, muitas vezes foi um momento, principalmente no primeiro ano de governo, de muita expectativa. As pessoas vão apoiar, vão nas ruas apoiar. Agora se viu uma coisa absolutamente militarizada, panelaço contrário, muito, mas muito grande, que nem os canais amigos conseguia disfarçar. Então houve panelaço? Houve panelaço, um panelaço muito grande no Congresso, na parte de fora do Congresso, e as mentiras que eles falavam. Entre essas mentiras, ele falou que tirou 10 milhões de pessoas da pobreza. E é isso que eu queria mais ou menos agora destacar, que isso é absolutamente mentira. Isso, então quer dizer,
as repercussões da criptomoeda foram... ele tentou apagar as repercussões da criptomoeda por meio, né, de vários desvios, aí ataque, ou então discurso, ou o ministro por decreto, mas na verdade o que está acontecendo é que a economia em si, aí a classe média, está começando a sentir a repercussão do todo o milênio. Bom, esse é o tema. A gente sempre falou dos pobres, mas agora já chegou na classe média. A classe média argentina está sendo atingida pela crise. Não caiu na pobreza absoluta, porque está usando alguns recursos que são os últimos recursos da classe média. Uma delas é queimando as poupanças. O dinheiro que tinha poupado, está gastando esse dinheiro para gastos correntes, para pagar o condomínio, para pagar os impostos, e muitas vezes para ir no supermercado. O supermercado que cada vez está mais vazio, né? Durante todo o ano de 2024, que é o primeiro ano de Milei, houve 16% de queda de venda nos supermercados. Mas em janeiro, agora de 2025, foi de 10% menos de pessoas comprando no supermercado. E em fevereiro, foi de 7% menos. Gradualmente já começa a ter um esvaziamento mais perceptível. Por um lado, a classe média estávamos dizendo que está torrando o dinheiro que tinha poupado, está entrando no endividamento, está se endividando, em várias formas, com cartão de crédito, pelos sistemas dos semibancos que tem agora na Argentina, também que é um sistema mais ou menos informal, com juros mais acessíveis na forma de você pegar um empréstimo, mas muito mais caros. Créditos interfamiliares, sabe? Um parente pedindo para o outro. Tudo isto não é para para trocar um carro, para fazer uma... Não, é para pagar os gastos correntes, porque a classe média não está conseguindo chegar a fim de mês. Está, digamos, sendo um problema para a economia que está adiando o pagamento das dívidas. Sabe aquilo? Eu devo, reconheço, pago quando puder. Isso. Mas em meio a esse caos, os meios hegemônicos, eles continuam colocando que o Milei é o modelo a ser seguido, é o grande empreendedor, né? Aqui no Brasil, por exemplo, foi dado um prêmio para o Milei. Foi dado um prêmio ao grande economista. Foi dado um prêmio. Economista. Mas estão aparecendo jornalistas que até faz 2 semanas atrás eram jornalistas que eram pró-Milei 100%, já com vozes muito críticas. Por isso que está ruindo por muitos lugares. O principal dele, que é o capital político, que é a imagem dele. Porque enquanto que a economia não tem mais nada, ou seja, se o Fundo Monetário Internacional não entregar para ele um empréstimo de 11 bilhões de dólares, que não são uma vida de chumbo mesmo, porque vai servir para uma conjuntura de tempo pequena, a economia da Argentina vai afundar. E o Milei vai afundar junto com a economia da Argentina. E isso, cada vez estamos vendo que os tempos são mais curtos. Aí vão inventando coisas, né? Que vai fazer um tratado de livre comércio com os Estados Unidos. E o Donald Trump fez um monte de coisas quando foi perguntado, mas não falou o que ia fazer. Mas se eles comemoram como elogiou Milei, vai fazer. Não, peraí. Já saíram nas segundas linhas do governo de Trump falando, não, a gente vai ver outro tipo de estratégia de integração. Então encerramos aqui o nosso programa de hoje. Esperamos que vocês se inscrevam no nosso canal. Obrigada, boa noite. Boa noite.